Desde o começo das eleições para prefeito e para vereador, a Promotoria Pública Eleitoral tem recebido, em média, 5 denúncias de propagandas irregulares por dia. A maioria delas são em relação às propagandas colocadas em lugares inapropriados e com o tamanho que não respeitam o estabelecido por lei, que são de, no máximo, 4 metros quadrados. Placas em locais proibidos, por exemplo, locais de acesso ao público, de movimentação de público, casas comerciais, por exemplo, a legislação proíbe, porque a lei toma como uso de bem comum não apenas os imóveis públicos, como praças ou prédios públicos. Também são tomados como uso de bens comuns, uso, portanto, proibido, vedado pela lei eleitoral, cinemas, lojas, pontes, às vezes são realmente públicos, mas ainda que privados e haja circulação de pessoas, nem na frente, nem no interior, nem no alto do prédio, não é possível colocar propaganda. E isso é a situação mais comum de irregularidade. Segundo o Dr. Raul de Melo Franco Júnior, a Justiça Eleitoral, a Promotoria e os cartórios têm mantido um contato direto com as coligações. Nas denúncias mais leves, eles estão adotando as conversas ao invés da punição. Quando a situação é só de placa, ou fora de medida, ou fora de lugar, a própria lei eleitoral dá ao candidato o prazo de 48 horas para corrigir, independentemente de multa, não tem nada, basta a correção. Então, como é assim, não há uma punição, há, num primeiro momento, só uma advertência para que seja corrigido, nós estamos procurando fazer isso de uma maneira informal, até para que a Justiça Eleitoral consiga trabalhar com outras questões também, que não são só aquelas referentes à propaganda. Os candidatos ou as coligações estão sendo muito solícitos, estão atendendo às reivindicações da Justiça Eleitoral e estão corrigindo. O promotor público eleitoral fala também dos carros de som com propaganda dos candidatos. Os veículos só podem trafegar pelas ruas da cidade das 8 da manhã às 10 da noite. Esses carros não podem passar perto de escolas, hospitais e repartições públicas. O descumprimento dessas normas podem acarretar em multa. Esses veículos com sonorização, eles têm que se manter a uma distância de pelo menos 200 metros dos prédios públicos da Prefeitura, da Câmara Municipal, dos fóruns, das escolas, igrejas, bibliotecas que estejam em funcionamento, no horário de funcionamento, ali não pode passar na frente carro de som, hospitais, casas de saúde. A legislação prevê essa restrição. Com o começo das propagandas eleitorais obrigatórias nos rádios e TVs da cidade, podem começar os famosos ataques dos candidatos. Dr. Raul de Melo Franco Júnior alerta que a Justiça Eleitoral vai estar ainda mais atenta a esta situação e lembra que as propagandas nas TVs e rádios servem para que os candidatos mostrem à população suas ideias para governar a cidade e não para atacar outros candidatos. Aí vai se abrir a possibilidade de tomar o tempo do outro para responder, né? Começa a aparecer situações que, às vezes, pela gravidade, podem caracterizar crime. Crime de injúria, crime de difamação, situações que são constrangedoras e que acabam extrapolando o processo eleitoral, criando processos criminais que vão muito além da eleição.